aí, pessoal? Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre muitas vezes o que as pessoas têm não são visões da realidade, sabe? Realidade verdadeira, aquilo que a gente quer real, blá 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 blá. Elas não têm a visão da realidade verdadeira, mas sim projeção de si mesmo nos outros. Assim, como vocês sabem, a bolha é grande. Tem os vermelhinhos, tem o pessoal da Black, tem o pessoal da Honk, tem o pessoal da White, tem os que já ficaram tão grandes e já evoluíram tanto que já se desvincularam até dos termos como padrinho e outros tantos. Mas uma coisa que eu percebo, assim, de mim mesmo, é que muitos produtores de conteúdo, principalmente um certo idiota, eles teimam em dizer, fazer e acontecer, e principalmente tentar se validar com suas falas. Dizendo, essa é a realidade, isso é verdade, aceita que dói menos. Você tá copando nisso, você tá copando no assado, você tá copando no cozido, você tá copando no frito. Quando, ao que parece, não acho nem ao que parece, é quase tipo 99,99999, uma cacetada de 9% de certeza que a real é que essas pessoas não estão vendo a realidade, mas sim elas estão se projetando nos outros. Não é tipo a realidade verdadeira, não. Ela está projetando o que ela faria se tivesse naquela posição. Porque assim, em tese, isso seria o normal dos seres humanos. Afinal, o ser humano é um ser individualista, o ser humano é um ser que, por incrível que pareça, apesar de ser incrivelmente individualista, o ser humano reflete muito em si mesmo nos outros, porque afinal o ser humano não consegue se ver. Nossos olhos não conseguem nos enxergar. A gente teve que desenvolver senso de percepção. Sabe aquilo lá de saber que é você quando você está se refletindo? Coisa que corvos têm, elefantes têm e tal. Pois então, a gente teve que ter esse senso de identidade. A grande questão é que assim, com o passar das eras, com o passar da evolução e tudo mais, os seres humanos foram evoluindo e acabou que o seu senso, o que ele define por si mesmo, é muito mais do que ele mesmo quer ver de si mesmo e espelha nos outros do que necessariamente falando ele ser aquilo ser real. Tanto é que tem aquela brincadeira que os espelhos, eles mostram a verdadeira face das coisas. O espelho reflete tudo. Ele reflete o que você é, não importa o que você ache. A não ser que, sei lá, você tenha algum distúrbio mental que modifique a visão que você tem das coisas. Afinal, quem vê é o nosso cérebro. Os nossos olhos só captam a luz. E nesta viagem, nesta papagaiada toda, o que eu mais percebo nos ideais, nas falas de muitos, é que, tipo, eles não estão falando a real, tipo, uma conclusão lógica que eu cheguei, não, é uma conclusão que eu fiz isso, sabe, cozido. Não. Parece muito mais que eles estão se espelhando nos outros. Se eu faço isso, todo mundo vai fazer. Se a outra pessoa faz isso, todo mundo vai fazer. É aquela conversa de João sem braço, de que todo mundo vai fazer, eu também irei. É essa conversa de João sem braço, sabe? Essa coisa que você ouviu muito, e na verdade muitas vezes você ainda vai ouvir na sua vida. Pois então, como é que eu posso dizer isso? Como é que eu posso dizer isso? Isso, em tese, seria algo natural do ser humano. A grande questão é que muitas vezes isso interfere no que as pessoas veem, no que as pessoas falam e principalmente no que as pessoas acham que é a real. Porque, tipo, tem aquela coisa, tipo, você tem um pensador X ou um pensador Y, antes de você analisar
as ideias dele, o ideal seria também analisar o contexto em que ele viveu. Porque o contexto em que ele viveu influencia muito na forma com que ele pensa. Por exemplo, eu acho Maquiavel, apesar de já ter lido, feito acontecido, eu acho Maquiavel um grandíssimo idiota. Eu não acho que ele escreveu um manual de como ser um líder, como ser um homem de poder. Para mim, ele escreveu um manual de como você tomar um pé de rodo. Mas eu entendo que aquilo fazia parte da época dele. Uma época em que as disputas pelo poder eram grandes. Aonde tem poder, tem disputa. E aonde tem disputa, tem gente para passar a pé de rodo um no outro. A maioria dos grandes pensadores foi assim. Pouquíssimos, eu posso dizer assim, pouquíssimos, foram que analisaram as coisas de uma visão atemporal. Analisaram as coisas de uma visão mais, digamos assim, geral, passado, presente e futuro. Eles analisaram o ser humano como um ser humano, e não como um indivíduo naquele estado, naquele tempo. E o que acontece é que essas pessoas, hoje, principalmente hoje, esse tipo de criador de conteúdo e tal, ele não está falando a real. Ele não está falando a realidade pura. Porque assim, primariamente, o que eu acho, tá bom? O que eu acho. Primariamente, eles estão tentando se validar. A maioria dos caras, principalmente aquele idiota, está tentando se validar. Está tentando validar suas próprias desgraças. Está tentando ter uma desculpa para ficar parado. Segundamente, ele quer que os outros também tenham a mesma ideia. Afinal, ninguém quer ficar na merda sozinho. Terceiramente, é uma questão de aceitação. Eles precisam dos outros para manter o seu coping, fazendo assim, num ponto mais geral, para manter o seu coping. Eles precisam dos outros para isso. Eles precisam, não é só a questão de validação, eles precisam dos outros, pegando as experiências dos outros, entre aspas, e adicionando na sua para dizer que eu tenho a real, todo mundo deveria aceitar isso, ponto final, sendo que não, você só está projetando o seu comportamento ou o que você faria se fosse aquela pessoa. Se você fosse isso, se você fosse o bonzão, você não estaria aqui. A pessoa ignora todo o contexto que a gente vive, ignora toda a merda que a gente tá, ignora toda a construção desde lá das primeiras ondas do filme até agora e cagueanda. Porque o que importa pra ela é o que ela faria naquilo, não importa ao redor. Só que ela se esquece que os arredores, e principalmente as ações, têm consequências. Por isso que eu digo, se você tem alguma opinião diferente da minha, ou você tem outra opinião, deixa nos comentários. Eu mesmo evito falar da minha cidade, porque a minha cidade é praticamente alienígena para os outros. Aqui, homens e mulheres ainda se respeitam. Aqui a gente ainda tem alguma paz. Tem sim seus negócios aqui e ali, que vê todo mundo, obviamente. Mas eu sei que não tem como eu usar isso aqui de métrica. Não posso, na verdade, eu estaria sendo desonesto. E muito menos basear a minha visão no que tem aqui. Afinal, como eu já falei, caras que cresceram na paz e caras que cresceram em um ambiente horrível têm visões de mundo completamente diferentes. Necessariamente falando, a gente pode até ser muito influenciado pelo meio que a gente vive, isso é verdade, mas a gente não é refém. As nossas ideias continuam sendo nossas, as nossas escolhas continuam sendo nossas. Tem aquela frase, um rei pode influenciar uma pessoa, um pai pode assumir um filho, mas não importa se quem fala para você são pessoas que você ama ou homens de poder.
sua alma e sua mente pertencem somente a você. Se você escolhe, as suas escolhas são suas. A sua vida é sua. Não importa os arredores. Você, como um ser pensante e tendo todo o negócio, tudo, como é que eu posso dizer? Todos os meios para pesquisar, fazer acontecer, você é culpado de suas ações. A ignorância não é uma bênção. Só porque você não sabe de algo, não significa que aquilo não te afete. O pessoal gosta de citar lá a Bíblia, dizendo que quanto mais sabe, mais triste é. Mas o próprio Salomão fala, eu não abandonaria a minha sabedoria. Porque por mais que a sabedoria de Salomão tenha deixado ele sim triste, ela também trouxe grande alegria para ele. Para mostrar que apesar dos pesares, apesar de você saber muita coisa e de nisso você entender muitos males, isso é um preço a se pagar. E quando você alcança a plenitude da sua sabedoria, você acaba, digamos assim, você se torna mais leve. Porque uma vez que você conheça um mal, você sabe como evitar ele. É assim que as coisas funcionam. Se você vai apresentar, falar para alguém a sua ideia, coisa e tal, você não pode simplesmente dizer, a pessoa vai fazer isso porque disso. Muitas vezes não é nem por causa daquilo, é por causa do que você vai fazer se tivesse aquilo. Eu costumo dizer que os determinismos é o lugar para onde as pessoas vão quando elas não conseguem aguentar o peso da própria vida. Porque a vida é caótica, não tem determinação. Se fosse, entre aspas, por uma ideia determinista, não era nem para ter ser humano aqui nessa terra. Porque a gente era mais fraco, mais lento, menos inteligente, demoramos muito mais para evoluir do que os nossos outros rivais e principalmente o ambiente era extremamente predatório. Então toda vez que você ouvir esse tipo de pessoa, preste atenção no que ela está falando. Preste atenção na voz que ela coloca. Ela não está falando ali como se ela tivesse tido uma epifania real, coisa não. Não, ela só está se projetando. É um jeito tipo, se eu tivesse isso, eu faria isso. Sendo que a pessoa só pensa e faz isso porque ela não tem a cabeça no lugar. Sheds só são Shedões. Lordes só são lordizões até chegar lá na vara de família ou na delegacia. Aqui eu caminho na Samurai Pio, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!